Boa noite. Nesse dia, milhares de cristãos saíram de suas casas para exercer o seu direito de cidadania e votar. Na verdade, nós somos convocados, obrigados a fazer isso. E milhares de cristãos ao longo de todo o Brasil fizeram isso. Mas uma grande verdade é que esses mesmos milhares de cristãos que saíram para votar hoje, eles não saíram de suas casas para adorar o Senhor nos seus lugares de adoração. E isso nos traz uma grande verdade. É que talvez muitos cristãos ainda acreditam que são os homens quem determinam o nosso futuro, que sejam homens que, na verdade, ditam e colocam uma palavra final sobre a nossa nação. A palavra de Deus diz em Daniel, disse assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe em outros lugares. Na verdade, é o nosso Deus quem governa todas as coisas. O Brasil não está nas mãos de homens, mas está nas mãos do nosso Deus. Como disse Isaías no ano da morte do rei Uzias, que ele viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, reinando e governando sobre todas as coisas. O Senhor é esse, que está sentado, governando, reinando em todo o universo. Esse dia é um dia que, em especial o dia de celebração de ceia, é um dia que todos os crentes, eles devem estar na casa do Senhor. Porque a ceia, juntamente com o batismo, é uma das ordenanças dos crentes. E esse é um dia muito especial para nós. Mas que pena que muitos cristãos assumiram a responsabilidade de cumprir o seu dever, mas não assumiram diante do Senhor. Isso remete muitos princípios e valores. Que fique de reflexão para nós. Porque independente de quem assuma o nosso país, o nosso Deus está acima de todas as coisas. O mundo e os que nele habitam, como disse o Salmo 24, pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, para a nossa exposição dessa noite. Mateus, capítulo 16, hoje do versículo 5 ao 12. Como eu disse na última vez, o clima está tenso. Na leitura bíblica, o contexto. Gostaria eu, talvez, de trazer uma mensagem aqui, um texto mais que pudesse trazer mais tranquilidade aos nossos corações, mas fazer a exposição do texto bíblico é assim. Você vai pregando capítulo, verso por verso, e você não pode pular, né? E você vai seguindo o curso da exposição. Mas a verdade é que o clima, aqui de capítulo 16 por diante, ele vai só se intensificando cada vez mais. Mas vamos falar hoje sobre algo muito importante e que tem a ver com o dia de hoje, e eu vou tentar, de alguma maneira, fazer algumas conexões, porque cabe a gente fazer isso, tá bom? Mateus capítulo 16, versículo 5 ao 12, diz assim a palavra de Deus: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, mais uma vez, em Tua preciosa presença.
Porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, digno de ser louvado. O Senhor é o dono de todas as coisas. E nós bem sabemos, ó Deus, que nada, absolutamente nada pode acontecer. E nada está fora do teu absoluto controle. Por isso, ó Deus, venha nesta noite falar aos nossos corações. Que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações. Abençoa, Deus, também todos aqueles que neste momento nos acompanham pela internet. Nós rogamos ao Senhor por toda a igreja brasileira, por tudo que nós temos vivido nesse presente momento. Nós confiamos no Senhor. Ainda, ó Deus, que as coisas não saiam do jeito que gostaríamos, mas descansamos em Tua soberania, porque no final de toda a história da humanidade, vai acabar exatamente como o Senhor determinou. Nós oramos assim pedindo ao Senhor que nos ajude em toda a compreensão do texto. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Pois bem, eu quero situar os irmãos, mais uma vez e de forma rápida, no contexto em que aqui está inserido a passagem. O capítulo 16, ele começa nos apresentando duas figuras que desde o capítulo 15 nós percebemos que eles estão acompanhando Jesus para ter embate com Jesus. O capítulo 16 começa dizendo que aproximando-se os fariseus e os saduceus para tentar Jesus. Então os fariseus e os saduceus, eles surgiram, apareceram naquele momento diante de Jesus para tentar mais uma vez Jesus. E nós vimos como foi que eles tentaram Jesus. Tentaram Jesus pedindo a Jesus que desse a eles, que manifestasse um sinal vindo dos céus. E nós aqui discorremos, vimos na pregação, como foi que Jesus lidou com esse pedido que tinha, na verdade, com a intenção de tentar Jesus. Pois bem, esse grupo estava ali, tentando Jesus de alguma maneira. Era a elite espiritual e política daquele tempo. Os fariseus eram os líderes das sinagogas e os saduceus eram os líderes do templo e de todo o sistema sacerdotal. Então eles viviam em pé de guerra para tentar ver quem tinha mais poder político e religioso. Mas, como nós vimos, esse grupo que é inimigo, que é rival, parece os eleitores do Lula e do Bolsonaro, mas eles se uniram. Aqui eles se uniram com um propósito. E o propósito era porque eles dois, por mais que fossem rivais, tinham um inimigo comum. E o inimigo comum era Jesus Cristo. Então os fariseus e os saduceus se juntaram exatamente para procurar Jesus e ter esses embates com Jesus. Então o contexto é esse. Jesus está lidando com essa classe, com os fariseus e com os saduceus. E o texto, e depois que eles já chegaram junto de Jesus, tentaram Jesus, Jesus deu aquela resposta. Jesus agora tem a intenção de trazer um alerta para os seus discípulos diante desse grupo, diante dos fariseus e dos saduceus. Mas antes de entrar na advertência que Jesus vai dar para os seus discípulos, quanto a esse grupo, quanto aos fariseus e saduceus, uma narrativa surge também no texto dizendo a seguinte coisa, verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Então, essa perícope, ela começa com Jesus trazendo luz à mente dos seus discípulos. Quando eles atravessaram para o outro lado, o que estava na mente dos seus discípulos era essa preocupação. Vixe, nós estamos indo para o outro lado e agora esquecemos do pão. Então, era isso que estava na mente dos discípulos de Jesus. E então, o texto vai nos dizer que Jesus vai tentar resolver esse problema, porque veja o verso 6. Jesus disse para eles, vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha a interpretação deles no verso 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Ou seja, a mente deles estava cheia de algo. A preocupação dos discípulos de Jesus naquele presente momento é porque não tinha pão. Eles perceberam que estava passando para o outro lado e ninguém tinha levado pão, esqueceram de levar pão. E Jesus falou um negócio para eles e de imediato eles associaram o que Jesus estava dizendo com aquela preocupação que eles estavam.
E aqui serve de lição para nós, antes de entrar propriamente dito na ICT do texto, mas vale apenas considerações. Muitas vezes a nossa falta de compreensão das coisas de Deus se dá muitas vezes por nossa mente estar cheia de nossas próprias pressuposições. Jesus estava falando de outra coisa, mas eles entenderam outra coisa. Jesus disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu acho que ele está falando é do pão, porque nós esquecemos de levar o pão. Eles entenderam outra coisa. Mas sabe por que eles entenderam outra coisa? Porque a mente deles já estava com essa preocupação da questão dos pães. E muitas vezes isso acontece conosco. Nossa falta de compreensão das coisas de Deus, muitas vezes se dá porque a nossa mente está cheia das nossas próprias pressuposições. Então a nossa mente, às vezes a gente vai para o texto com a mente cheia e querendo ouvir alguma coisa, quando na verdade Deus está nos dizendo outra coisa. E a gente tem dificuldade de compreensão porque a nossa mente, assim. E pode ser que hoje você tenha vindo com a sua mente cheia de coisa, parecida com os discípulos, pensando em pão. E Jesus quer ensinar outra coisa. E se você não estiver atento, você não vai conseguir captar o que Jesus quer lhe dizer, porque sua mente está cheia de coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus queria ensinar seus discípulos sobre algo, mas eles estavam entendendo outra coisa. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer no texto, que vale a consideração. Porque começa a perícope exatamente isso. Eles se dando conta de que tinham esquecido de levar pão. Jesus, então, traz uma advertência para eles. Olha, cuidado, que é o verso 6. Vede acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles entenderam tudo errado. Ele está nos dizendo isso aí porque a gente esqueceu de levar o pão. Mas após um breve esclarecimento de Jesus, que não era isso que ele estava se referindo, que é o versículo 12, que diz, então eles entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Então Jesus explicou, resolveu o problema. Entenderam agora? Pronto, entenderam. Então, após um breve esclarecimento de Jesus, Jesus então traz essa advertência aos seus discípulos. A ideia central do texto é exatamente essa, a advertência que Jesus dá aos seus discípulos. É o versículo 6. Então, basicamente, essa perícope, o texto mais importante, a parte mais importante, é o verso 6, que é exatamente a advertência que Jesus traz aos seus discípulos, quando ele disse, e eu quero ler o verso 6 de novo, ele disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, esse é o ponto-chave da passagem. Essa advertência que Jesus traz aos seus discípulos. Mas, antes de explicar a natureza dessa advertência que Jesus traz aos seus discípulos, é preciso dizer que a nossa natureza, ela, antes de tudo, não gosta de ser advertida. Ela tem resistência a todo tipo de advertência. Contudo, é mais do que necessário as advertências para o sucesso da nossa caminhada. Imagine a nossa vida como uma viagem, uma metáfora que a gente sempre usa, e os escritores bíblicos também, não só bíblicos, mas aqui irmãos nossos, eles usam por demais essa ilustração da vida como uma viagem. E as advertências, elas são mais do que necessárias para o sucesso dessa viagem. Imagine você viajando no seu automóvel, e como seria essa viagem se você desprezasse todas as advertências no caminho? Imagine o que aconteceria se você desprezasse todas as advertências ao longo da estrada, né? As sinalizações, tudo aquilo que vem para nos trazer orientação. Então, a grande verdade é que nós temos dificuldades, primeiro, de lidar com a advertência. Nossa natureza, em primeiro momento, ela reage às advertências, quando alguém vem para nos dizer o que devemos fazer, o que não podemos fazer. Principalmente se aquela advertência, ela vem num tom negativo. Não faça isso. Cuidado com isso. Nós temos dificuldade. A grande verdade é que o não de Deus é ainda o nosso fascínio destrutivo. E nós vimos isso desde o começo da história da humanidade. Nós precisamos aprender com as advertências de Deus e com os não de Deus.
Vemos isso já no começo da história da humanidade. Deus colocou uma árvore e já deu a primeira advertência: não coma deste fruto. Já foi a primeira advertência. A grande verdade é que nós temos muita dificuldade de lidar com o não. Nós temos muita dificuldade de lidar com o não. Você olha as crianças, já começa desde cedo. Quando você diz não para uma criança, é como se você estivesse dando uma pisa nela, né? É um negócio brabo. Ela tem dificuldade de lidar com o não. Mas o não faz parte da pedagogia de nossa vida. Perceba, os 10 mandamentos, como é que eles são? Né? Tudo é não. Todos os mandamentos de Deus começam com não. Não farás para ti outros deuses, não terá mulher do teu irmão, não. Os 10 mandamentos é não direto, é só não. Então a gente precisa aprender a lidar com não. Porque muitas advertências de Deus é não para a nossa vida. E o não é para o nosso bem. Mas nós temos dificuldade de lidar com as advertências e com o não. Porque, de certa forma, o não, ele vem numa espécie de tolher a nossa liberdade. Eu quero fazer isso. E vem uma advertência para dizer não. Então, aquilo, de certa forma, me frustra. Aquilo não chega, muitas vezes, de forma positiva. Então, antes de entrar na natureza da advertência de Deus, é preciso dizer isso, que a nossa natureza, ela tem certas dificuldades de lidar com as advertências de Deus para a nossa vida. Mas vejamos, vamos entrar na natureza dessa advertência. É interessante nós observarmos que, primeiro, Jesus não deu essa advertência para quaisquer pessoas. Jesus não está falando para quaisquer pessoas, mas Jesus está falando com os apóstolos. Jesus está falando com seus discípulos, com os mais chegados, com a elite, com aqueles que lançaram o fundamento da nossa fé. Porque a igreja, ela crê na doutrina dos apóstolos. Então Jesus está advertindo homens que teriam a responsabilidade de lançar os fundamentos da igreja. Jesus não está advertindo qualquer pessoa. Jesus não está advertindo um crente, um novo convertido. Jesus não está aqui advertindo uma criança espiritual. Não, Jesus está advertindo a nata do cristianismo, os apóstolos. Então, é importante você primeiro compreender isso, que Jesus está advertindo eles. Ou seja, se eles tinham que ter cuidado, imagina nós. Essa advertência é para nós também. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender da natureza da advertência de Jesus. Ele está direcionando ela exatamente para os apóstolos, não para qualquer pessoa. E se isso era importante para eles, o é também para nós. É também para nós, porque nós, a igreja, nós somos alicerçados na doutrina que os apóstolos deixaram para nós. Então, Jesus não está falando com qualquer pessoa, ele está falando com eles. E se eles tinham que ter cuidado, nós também devemos ter cuidado. Mas nós temos que ter cuidado não com qualquer coisa. Jesus foi muito específico naquilo que ele quis trazer advertência aos apóstolos. Jesus não disse para eles ter cuidado com qualquer coisa, mas o texto vai nos dizer o que Jesus queria que os seus discípulos tivessem cuidado. Acompanhe comigo o verso 6 de novo. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus queria que os seus discípulos tivessem cuidado era com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas e o que é esse fermento que Jesus aqui ele apresenta? No versículo 12, ele vai dar essa resposta, quando ele diz: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, porque se coloca fermento na fabricação deles, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, resumindo, Jesus está dizendo: cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o que esses homens ensinam. Resumindo, foi isso que Jesus queria dizer. E certamente essas palavras de Jesus para os seus discípulos não é coisa à toa. Jesus considerava muitíssimo importante
Por isso que nesse momento ele traz essa advertência aos seus discípulos: olha, vede, acautelai-vos da doutrina, do ensino dos fariseus e dos saduceus. Perceba a importância, a relevância que Deus dá, que Jesus dá para doutrinas. Para doutrinas. Mas não era qualquer doutrina, era a doutrina dos fariseus e a doutrina dos saduceus. E o que seriam essas doutrinas dos fariseus e dos saduceus? Nós bem conhecemos, e aqui eu não vou entrar em detalhes de forma profunda na questão das doutrinas deles, mas todos nós, de forma superficial, sabemos, e vai ser suficiente. Os fariseus, eles eram os legalistas, ou seja, os fariseus tinham o costume de acrescentar as coisas. E os saduceus são conhecidos por serem os liberais, eles subtraíam as coisas. Então, pode ler qualquer comentarista e pode estudar a história dos fariseus e dos saduceus. É conhecido, fariseu acrescenta, saduceu subtrai. Certo? Eles, resumindo praticamente, eles faziam exatamente isso com o evangelho. Os fariseus acrescentavam e os saduceus subtraíam. Certo? Um era legalista e o outro era considerado pelo seu liberalismo teológico. Certo? Então, os saduceus são os primeiros liberais teológicos que nós podemos dizer daquele primeiro século. Certo? Porque eles faziam exatamente isso. Primeiro que os saduceus, eles não criam em todas as escrituras, né? Tinham todas aquelas dificuldades na compreensão. Os fariseus, como aqui nós já bem vimos, foram pessoas que desenvolveram muitos outros livros e outras coisas sendo acrescentadas ao evangelho, de tal maneira que o evangelho se perdia de tantas coisas que eles acrescentavam. Então, resumindo, os fariseus acrescentavam e os saduceus subtraíam. O fariseu é aquele que acredita que os preceitos meramente externos, eles podem, de alguma maneira, santificar o indivíduo, ou seja, depois eu tiro daqui, viu? Ou seja, Cristo não é suficiente para santificar, nem para salvar. Os fariseus eram esses que tinham o costume de colocar coisas a mais daquilo que Deus já tinha nos dado, a doutrina, a base, eles acrescentavam. Muito parecido em nossos dias, nós poderíamos dizer que todos aqueles que são adeptos hoje da teologia da prosperidade são pessoas que têm o costume de acrescentar coisas ao evangelho. O evangelho apresenta uma verdade e eles olham para essa verdade, acham insuficiente e tentam enxertar mais coisas, tentam colocar mais coisas dentro do evangelho, tornando cada vez mais a caminhada das pessoas muito mais pesadas pela quantidade de coisas que eles vão acrescentando. O saduceu, ele já é aquele que alivia o peso do evangelho, exatamente para trair o máximo de pessoas possíveis. São aqueles que subtraem das coisas do evangelho, para tornar o evangelho mais palatável para as outras pessoas. Muitas vezes eles se consideram mais justo e mais sábio do que Deus. Por isso, o discurso que marca esses grupos são aqueles que gostam de resumir todo o evangelho em uma palavra só. Qual seria? O amor. Tira tudo, fica só o amor. Subtrai tudo, deixa só o amor. Esses são os saduceus. Então perceba, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para esse tipo de doutrina. Para a doutrina que acrescenta as coisas ao evangelho. E nós temos diversos textos bíblicos que reprovam exatamente isso. Que não se pode acrescentar nada ao evangelho. Ele já é pronto para nós, e suficiente para nós. Nem se pode acrescentar e nem se pode subtrair desse evangelho. Ele é a medida exata para todos nós. Deus nos deu na sua medida exata. Nem se acrescenta e nem se subtrai. Mas eu quero aqui gastar um pouco da reflexão sobre os que subtraem, porque eu penso que nos nossos dias nós temos lidado de forma muito mais presente com esse grupo que subtrai do evangelho. Porque eles têm crescido muito em nossos dias. E aqui eu vou citar o nome porque Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está dando nome aos bois. Ele está dizendo, olha, vede, acautelai-vos da doutrina, do ensino dos fariseus e dos saduceus.
Mas os fariseus e os saduceus, eles não morreram no primeiro século, porque 40 anos depois aqui o templo foi destruído. Então acabou a ideia de sacerdotes, acabou a ideia dos saduceus, mas esse espírito, ele permanece. Esse espírito permanece de acrescentar coisas ao evangelho, de subtrair coisas do evangelho, permanece. A história da igreja foi marcada exatamente por isso. A história da igreja na Idade Média, com o catolicismo romano, é exatamente o farisaísmo. Acrescentaram tantas coisas à caminhada cristã que o evangelho se perdeu. Foi preciso a reforma para poder voltar ao evangelho genuíno, de tantas coisas acrescentadas que tinham sido. Hoje já está no processo de subtrair. E quem tem feito isso muito bem é todo esse movimento coaching à nossa volta. São aqueles que subtraem o evangelho e apresentam só uma faceta do evangelho, que é a faceta do amor. E o pior é que eles apresentam a faceta do amor desprovida de todas as outras características que compõem o amor de Deus. Por exemplo, retiram do amor de Deus a sua santidade. E nós sabemos que amor sem santidade é licenciosidade. Passa muito longe de ser aquilo que Deus apresenta. Então, o problema desses é que faz isso. E eles crescem em nossos dias, porque o seu discurso é um discurso que agrada muito os seus ouvintes, exatamente por subtrair. Eles pregam o evangelho sem cruz, eles pregam o evangelho sem renúncia, eles pregam o evangelho sem a necessidade de compromisso, eles pregam um evangelho fácil, palatável a todas as outras pessoas. Então eles subtraem do evangelho. Portanto, o farisaísmo e todo esse sistema dos saduceus não acabaram no primeiro século. Não acabou no primeiro século. Perpassa até os nossos dias. E por isso que essa advertência de Jesus, ela também é para nós, serve para nós, para a igreja. Precisamos ter cuidado com a doutrina. Precisamos ter cuidado com a doutrina. Estamos cercados de falsas doutrinas, de pessoas que não só acrescentam, mas também de pessoas que subtraem o evangelho. E eu sei que falar isso em nossos dias é muito difícil, porque em nossos dias nós temos que lidar com o não julgueis, ou então os tempos não mudaram. Não devemos julgar. Mas me diga, o que Jesus está fazendo aqui nessa passagem? O que Jesus está fazendo nessa passagem? Julgando quem? Os fariseus e os saduceus. E ele está dizendo, tenha cuidado com eles. Para que eu tenha cuidado com alguma coisa, eu preciso identificar aquilo. Eu não posso dizer para minha filha, tenha cuidado, e ela vai perguntar, mas cuidado com o quê, papai? E eu tenho que dizer para ela, tenha cuidado com isso, com isso. Eu preciso dizer a ela o que ela precisa ter cuidado. Então a gente confunde as coisas. Julgar não é condenar. Julgar é você fazer um juízo de valor sobre alguma coisa. Quando você diz que algo é verdadeiro e falso, você está fazendo um juízo de valores. Isso é um julgamento. Quando você diz que uma coisa é certa e outra é errada, você está fazendo um julgamento. E Jesus está exatamente fazendo esse julgamento diante da doutrina deles, dizendo, cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. É um problema. É um problema a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, o problema não é o julgamento. O problema é como o julgamento é feito. E aqui o julgamento tem como base a doutrina. Olha, Deus dá muita importância para doutrina. Que caia por terra nessa noite essa ideia de que doutrina não é importante. A fé não é subjetiva. Ela tem um corpo. Ela é absoluta. Ela não é relativa. Por isso que essa advertência de Jesus, ela é atemporal. Ela também é para nós. E foi exatamente o descuido com essa advertência que a igreja de Cristo sofreu e sofre ao longo de toda a sua história. Se não vejamos, você vê a carta que Paulo escreve à igreja de Gálatas, no primeiro capítulo,
Paulo já começa logo falando para os irmãos o que foi que aconteceu, que vocês passaram tão depressa do evangelho verdadeiro para outro evangelho. Vocês foram enganados pelos falsos mestres. Você vai vendo vários textos bíblicos, várias igrejas que sofreram. Você vê Apocalipse capítulo 2, onde Deus vai dizer, olha, vocês abraçaram as doutrinas dos nicolaítas. E assim é a história da igreja. Abraçando falsas doutrinas, que são difundidas por falsos mestres, pelos fariseus e pelos saduceus. E isso tem causado um dano terrível à igreja. Por isso que a forma como Deus lida e nos ensina a lidar com os falsos mestres e as falsas doutrinas, requer de nós compromisso e coragem para nós nos acautelarmos dessas falsas doutrinas e dos falsos mestres. Vejamos alguns textos aqui, só para você ver o que a Bíblia diz, como nós devemos lidar com as falsas doutrinas. Coloque aí o texto para nós, vamos ver alguns textos aqui. Coloque 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 5. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 5. Olha o que ele diz, Paulo, escrevendo a Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina, então perceba, como a doutrina de Cristo ela é estabelecida, ela tem um corpo, de tal maneira que alguém pode ensinar outra coisa, acrescentando e subtraindo. Se acrescentar é outra, se subtrair é outra, porque ela tem um corpo pronto. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem de inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, verso 5, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então você percebe o esculacho que o apóstolo Paulo dá diante daqueles que apresentam outra doutrina, que não é a doutrina de Cristo, e vai dizer que esses homens, eles têm a mente o quê? Pervertida e são privados da verdade. O objetivo desses que chegam com outras doutrinas, acrescentando, subtraindo, nunca é a glória de Deus, mas eles, na verdade, procuram lucro diante disso. Procuram glória para si mesmo. Por isso, mexem no Evangelho de Cristo. Mas vejamos outros textos. Olha o que João vai dizer, 2 João, capítulo 1. Versículo 10 e 11. Acho que é esse texto mesmo. Olha o que ele diz. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que é a doutrina de Cristo, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, verso 11. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cumpre das suas obras más. Perceba que Deus nos ensina como é que nós devemos lidar com aquelas pessoas que ensinam coisas que não está dentro da doutrina de Cristo. Perceba a seriedade que o Senhor dá para isso. Um texto como esse aqui é um texto ótimo para a gente nunca receber um testemunho de Jeová na nossa casa, batendo na nossa porta. Porque olha o que diz o verso 10. Volta o verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba em casa. Não receba em casa, nem lhes dê boas-vindas. Perceba a seriedade que a Bíblia traz quanto à doutrina. Porque doutrina desvia pessoas, como nós vamos ver no final. A doutrina faz você, uma má doutrina faz você ter uma visão equivocada de Deus. Uma má doutrina faz com que a pessoa se desvie do caminho da salvação. Como, por exemplo, você lida com os testemunhos de Jeová, que não acredita que Cristo é Deus. E isso é um grande problema. E eles vão dizer, não, mas eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito... Perceba, Jesus está dizendo que nós devemos nos acautelar do fermento. A pergunta é, o fermento se coloca muito ou pouco? Muito ou pouco? Pouco, perceba, é pouca coisa. Jesus não está dizendo que você tem que se preocupar com todo, não. É com coisinha aqui, ó, fermento.
pouquinha coisa. Porque um pouquinho de fermento ele faz o quê? Leveda a massa inteira. É um pouquinho. Não, mas isso aí é só uma besteirinha. Ele crê em Jesus, mas é só um detalhezinho. É um pouquinho de fermento. Aqui não está dizendo muita coisa. A ideia de fermento é pouco. A ideia de fermento já pressupõe pouco. Ele não está condenando tudo, até porque os fariseus creem em coisas que nós cremos. Eles creem na ressurreição? Sim, nós cremos também. Então não é tudo, é um pouquinho. E aquelas coisas acrescentadas que não está no Evangelho, é aquele pouquinho que foi subtraído, são essas coisas que são perigosas. Não, a base aqui ele crê. Ele crê que Jesus morreu na cruz por nós, tudo bem. Ele crê que Jesus veio, viveu na carne aqui com a gente, o verbo se fez carne, viveu entre nós, ele morreu pelos nossos pecados. Mas aí ele vai acrescentando mais, ele acrescenta mais alguma coisa, ou então ele, porém, subtrai alguma coisa. E são essas coisas que nós precisamos ter cuidado, porque os fariseus e saduceus, eles são muito bons. Eles são muito bons e sutis em acrescentar coisas e em subtrair coisas. São muito sutis. Por isso, você precisa ter cuidado. Não é toda pessoa que chega falando no nome de Cristo, abrindo a Bíblia, citando a Bíblia, falando alguma coisa que nós iremos receber, não. Nós precisamos ter cuidado. É um pouquinho só. É um pouquinho do fermento que leveda a massa inteira. Por isso que precisa ter cuidado. Porque quando é coisa grande, a gente percebe. Mas o cuidado que a gente precisa ter são exatamente das coisas pequenas, que muitas vezes passa desapercebido, mas que lá na frente a gente vai ver o problema. Não, mas é só um pouquinho. Olha, por mais que o desvio seja um pouquinho, daqui para aquela parede ali ninguém vai perceber quase nada. Mas um pequeno desvio daqui lá para o Japão, você vai ver a diferença que isso vai dar. Muitas vezes o desvio em pequeno espaço, você mal percebe. Mas quanto mais vai indo, e do ponto do lugar que está, você percebe com mais clareza o estrago que aquilo faz. É exatamente o que o fermento faz. É um pouquinho, mas que depois ele se agiganta. Ele se agiganta. E geralmente os falsos mestres, eles nunca começam com coisas grandes. É exatamente isso. Veja o Ed René e todos os outros que se perderam aqui no Brasil. Há muito tempo atrás, começaram com um pouquinho. Aí todo mundo, não, mas isso é só besteira, o cara é fero, o cara prega muito, já abençoou a igreja brasileira. Aí beleza, aí ele deu um passinho, pá, mais uma coisinha. Não, pá, foi dando tanto espaço que a coisa, cresceu. E assim foram com todos os outros. E a gente só tolerando, só tolerando. Quando a Bíblia diz, acautelai-vos. 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 E a gente não pode ter medo, porque é uma forma de Deus cuidar da sua igreja, é cuidar da doutrina. É cuidar da doutrina. Por isso que doutrina são coisas importantes. Veja o que Paulo disse a Tito, Tito capítulo 1, coloca aí para nós. Tito capítulo 1. Verso 9 a 11. Ele trazendo instruções a Tito sobre como deve ser o comportamento. Ele diz, deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Contradiz o quê? A doutrina. Porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Verso 11. É preciso fazê-los o quê? Calar. Por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. As falsas doutrinas, os falsos mestres, são pessoas que andam fazendo exatamente isso, ensinando o que não devem. E, portanto, é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. E como é que faz eles calar? Coloca o versículo 1 do capítulo 2. Primeiro versículo do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É assim que você vai fazer eles calar. Ensinando e falando o que convém à sã
doutrina. Porque quando a sã doutrina for pregada, aquilo que é mentiroso, aquilo que vem com alteração, aquilo que vem com subtração, aquilo que vem com acréscimo, será percebido. Será percebido. Por isso que nós não podemos nos calar diante das falsas doutrinas, porque elas pervertem os caminhos. Elas têm esse objetivo, de perverter as pessoas, de desviar as pessoas. Por isso a gente precisa estar muito atento. Quando alguém diz assim, não, às vezes você vai pregar para alguém, e ela diz, não, tem um amigo meu que ele de vez em quando vai lá em casa, me dá uns estudos. Que estudo é esse? É sobre o quê? Precisa saber. Não, ele vai lá, fala de Jesus, mas como? Isso é importante saber, porque é um pouquinho de coisa que exatamente elimina do caminho da pessoa o caminho correto, a sã doutrina, que gera não somente salvação em nossa vida, que nos conduz à salvação, mas um viver piedoso diante de Deus. Olha o que Paulo disse à igreja de Roma. Romanos capítulo 16, versos 17 e 18. Ele diz, rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Deve fazer o quê? Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pode deixar aí. Perceba. Olha, a recomendação de Paulo à igreja de Roma, no verso 17, não fale nem com eles, porque o objetivo deles é fazer isso, enganar o coração das pessoas. Por isso eles acrescentam, por isso eles subtraem. E essa é a razão pela qual milhares de pessoas seguem esses pregadores coachings em nossos dias. Alguém pode dizer, porque nós fomos enganados pela ideia de que milhares de seguidores, alguém que tem milhares de seguidores é porque ele fala a verdade, é porque ele é bom. Não! É porque ele tem a capacidade de que com suas palavras e lisonjas, ele engana o coração das pessoas. A grande verdade é que hoje as pessoas não gostam da sã doutrina. Elas não toleram a sã doutrina. Elas gostam de ouvir pessoas que falam palavras suaves e com lisonjas. Gostam de afagar o seu ego, de alimentar o seu ego, de falar aquilo que está em seu coração. Torna um evangelho mais palatável. Eu gosto desse pastor porque ele não fala sobre pecado, ele não fala sobre inferno, ele fala só sobre bênção, só sobre vitória. Ele alimenta o meu... É isso. É por isso que essa gente tem milhares e milhares de seguidores. Olha o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Coloque aí para nós. Olha o que Paulo disse. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mais atual do que isso é impossível. A Bíblia é sempre o livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Sempre. Sempre foi e sempre será. Verso 3, só volta aí o verso 3. Cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eles gostam de ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. E os coaches são os melhores em nossos dias. Eles observaram perfeitamente. Essa semana eu gravei um podcast para uma igreja lá no Rio Grande do Sul, e o tema foi exatamente esse, falar sobre os falsos mestres. E uma das coisas que foi dito foi exatamente isso. Por que as pessoas acompanham tanto os falsos mestres? Por que eles têm tantas pessoas, tantos seguidores? Exatamente isso. Essa é uma característica marcante deles. Porque eles pregam, e as pessoas procuram pessoas que falam para eles segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos, aquilo que elas gostam de ouvir. Por isso que é tão atraente os falsos mestres. Além do poder de oratória, além da boa eloquência que eles têm, eles falam com sutileza, exatamente aquilo que, com palavras de lisonjas, ele coloca você exatamente no lugar que você gosta de estar. Você é o centro.
Você é o centro. São coisas que alimentam a nossa alma. São coisas que nós gostamos de ouvir. Por isso que atrai tantos. E inclusive eu até falei isso para eles. Veja, são pessoas que têm milhares de seguidores. Aí você pega o Augusto Nicodemos, Deus em pessoa na terra. O cara tem bem pouquinha gente seguindo ele. Você vai olhar um homem daquele, com a vida daquela, com o histórico daquele, com a capacidade de exposição bíblica daquela, pouca gente quer ouvir Augusto Nicodemos. Mas David Leonard está aí. Milhares de seguidores. É essa a realidade. É gritante a realidade. Mas é isso. As pessoas não gostam, como diz o texto, não suportarão ouvir a sã doutrina. E nós precisamos parar com essa tolice de achar que quem tem muito seguidor é porque fala a verdade. Pare com essa bobagem. Você é só mais um crendo nisso. Só mais um crendo nisso. Por isso, a palavra de Cristo é: acautelai-vos, vede, tenha cuidado. Tenha cuidado com essas doutrinas, tenha cuidado com o que está sendo dito. E como é que nós devemos agir? Do jeito que aqui foi exposto pelas Escrituras. Nos afastando, denunciando, não saudando, não reconhecendo, batendo de frente, expondo, mostrando, revelando que isso é falso. Para o bem da igreja, porque a igreja sofreu muito ao longo da sua história, tolerando isso dentro de si. Como também eles pervertem o evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, como já disse Martinho Lutero, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A verdade a qualquer preço. A verdade, toda a verdade, e nada mais que a verdade, nada acrescentando e nada subtraindo a verdade. Precisamos estar focados nisso. Perceba que a advertência de Jesus não é só passiva. Jesus, quando diz para os seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos fariseus, não é simplesmente uma advertência passiva. De, tá ali, eu não vou mexer, eu vou ficar aqui na minha e ele ali. Não. A advertência de Jesus contra eles é para, de fato, denunciar os falsos ensinos. Como nós lemos nos textos bíblicos, Paulo instrui exatamente isso a Tito. Olha, você tem que fazer eles calar. Porque eles estão entrando nas casas e pervertendo as pessoas, desviando as pessoas, então tem que fazer eles parar de falar. Não é somente passivo, mas ativo. Mas em nossos dias, se você chegar na página do David Leonard e disser, você é um herege, você é um falso mestre, está ensinando, não está ensinando a palavra de Deus, pronto. É capaz dele abrir um processo contra você. É capaz dele abrir um processo. Ou então vai surgir milhares de seguidores dizendo, quem é você? Você só quer ser o bonzão, você é o crentão, não sei o quê. Eu vi na tua página, tu é seguidor do Bolsonaro. Blá, 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 blá. Mas a advertência de Jesus não somente é passiva, mas também ativa. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. É nosso dever defender a sã doutrina. Portanto, quando você ouvir alguém dizendo, o importante é conhecer Jesus, esse negócio de doutrina, você vai ter muito, a partir de hoje, muita coisa para dizer para ele. O quanto é importante doutrina. O quanto doutrina é importante. Crer em falsas doutrinas nos leva a tropeçar na vida. Doutrina é fundamental para o nosso desenvolvimento. Não somente para o nosso desenvolvimento na salvação, mas se a doutrina correta não for pregada para as pessoas, elas não irão receber e ouvir o evangelho genuíno e verdadeiro. Elas irão aprender sobre um Cristo que não é o Cristo revelado a nós. Eles vão entrar por uma porta, mas que não conduz à salvação. Então perceba como isso é importante. O problema, como eu já disse, desses grupos,
não é a negação absoluta do evangelho, mas são as suas sutis distorções. Por isso que não se precisa muito de fermento para levedar a massa inteira, basta um pouco. E nós precisamos aprender a lidar com todo esse politicamente correto à nossa volta. Precisamos aprender a lidar com isso e a se posicionar diante disso. As falsas doutrinas, bem como seus falsos mestres, eles têm aparência de bom, mas só tem aparência mesmo. Parece ovelha, mas é lobo. Parece verdade, mas é falso. Tem cara de piedade, mas só leva ao desvio da fé. Então perceba como tudo isso é importante e relevante. Por isso que Jesus, nessa perícope, ele chama a atenção dos seus discípulos e diz: vede e acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Perceba, o menor erro aceitável no presente momento, ele se torna depois algo muito grande. Veja isso nos nossos dias. Estamos em campanhas eleitorais. Você aceita um pouco de corrupção? Você aceita um pouco de corrupção? Aceita? Por que a gente aceita um pouco de heresia no meio do povo de Deus? A gente combate veemente a corrupção. Esse candidato aí é um vagabundo. Isso é um corrupto, fez isso, fez aquilo outro, e a gente vai lá, ataca o dedo. Porque a gente tem esse senso de não tolerar nem um pouco. Mas por que devemos tolerar? Em nome de quê? Um pouco de desvio. Não, o importante é ajudar os pobres. Ele roubou? Não. Não tem essa. Nós não podemos tolerar um pouquinho. Ninguém se tolera um pouquinho de coisas negativas. Um pouquinho de coisa negativa é negativo. E não se tolera. Mas quando chega nessa parte, há uma tolerância muitas vezes muito grande. Às vezes em nome do não julgueis. O importante é estar fazendo a obra de Deus. O importante é que está falando no nome de Jesus. Não. Não mesmo. Que é por falar em nome de Jesus que esses falsos mestres enganam por demais as pessoas. Lucram em nome do evangelho. E muitas vezes a sã doutrina, a verdadeira, ela é comprometida por causa das falsas doutrinas. Se tem uma coisa difícil, é você pegar alguém que foi mergulhado nas falsas doutrinas e ensinar para ela a doutrina verdadeira. Não sei se você já teve não sei se é privilégio de pegar alguém assim, mas é muito difícil. Porque a mente dela foi tão absorvida por todas as falsas doutrinas, que quando você vai ter que lidar com ela, com as doutrinas verdadeiras, é uma luta muito grande. Porque a mente dela já está muito comprometida, já está muito... Né? Aqui em nossa igreja nós temos vários irmãos que vieram de outras denominações. Alguns chegaram aqui que eu disse, meu Deus, tem um botão de reset? Porque vai ser difícil. Sinceramente falando, e eu disse isso para essas pessoas, para algumas, outras eu fiquei no oculto e só orei, Senhor, me dá graça. Mas, e é uma verdade, porque elas ouviram tantas coisas por aí, mas tantos absurdos que, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Porque é difícil para que você possa construir, não sei se você já conversou com alguns pedreiros, Sansão está ali, mas às vezes tem obras que é melhor destruir a casa toda para fazer do zero, né, Sansão? Não é verdade? Porque o negócio está... Não que vamos fazer uma reforma, não, meu irmão. Derruba e faz de novo, que é mais fácil fazer isso. Vai ser mais fácil derrubar ela toda e começar do zero do que tentar fazer um negócio nessa casa aqui. É mais ou menos assim. É um prejuízo gigantesco. É um prejuízo gigantesco. Não só no aspecto de quem vai ensinar, mas a vida daquela pessoa. E geralmente essas pessoas, quando chegam aqui, elas chegam com muitas rachaduras em sua vida. Exatamente por causa dessas doutrinas estranhas. Doutrinas estranhas que causaram grande prejuízo na vida delas. Porque elas foram ensinadas assim, porque elas criam assim. Isso trouxe muitos prejuízos para a vida delas. Então perceba a seriedade da coisa. E por isso que o Senhor falou, acautelai-vos
A gente precisa ter esse cuidado. As heresias, elas são como uma peste, muito parecido com o coronavírus. Por isso nós devemos estar atentos. Antes do coronavírus, alguém espirrava, fazia alguma coisa, ninguém nem. Mas depois dele, né? A gente fica mais atento a tudo, né? Atento. O cara sentiu qualquer coisa, eu vou logo fazer o exame aqui para ver se eu estou com... Ou seja, você ficou atento, você ficou mais aqui disposto a perceber as coisas. É exatamente isso que Jesus quer despertar em nós. Essa atenção para isso. Acautelai-vos, vede, perceba. Dê importância a isso, porque isso é sério. Por isso que as heresias são como pestes e que requer de nós a nossa atenção. Porque um pegou o coronavírus e se não cuidar, o que vai fazer? Todo mundo vai pegar. Porque é contagiosa. Todo mundo vai pegar. Todo mundo vai pegar. Então precisa estar atento. Meu irmão está espirrando, fica em casa. Está isolado. Para evitar. Então, é mais ou menos isso. Só que a gente tem tido certos receios e isso cresce. Isso cresce, continua crescendo, causando um estrago na vida das pessoas e na igreja brasileira. Mas eu quero, caminhando já aqui para o fim, focar duas últimas coisas. O problema principal dos falsos ensinos é que eles distorcem a imagem de Jesus. Você já viu qual é a próxima perícope do assunto de Mateus? Na sua Bíblia tem um nomezinho em negrito aí, que diz como? A confissão de Pedro. Qual foi a confissão de Pedro? Verso 16. É a ideia central do texto. Qual é a confissão de Pedro? É o verso 16. Ele vai dizer o quê? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Perceba. Jesus acabou de dizer, cuidado com a doutrina deles. E agora, na perícope posterior, é afirmado a pessoa de Cristo. E essa afirmação não vem de homens, vem do próprio Deus. Perceba como as falsas doutrinas, elas têm o poder de mexer na imagem de Cristo. E por isso a perícope posterior é enfatizando quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque as falsas doutrinas, elas fazem exatamente isso. Elas adulteram, elas mexem, elas distorcem a imagem de Jesus. Por isso, no próximo sermão, eu vou começar perguntando isso para você. Quem é Jesus para você? Que é exatamente a pergunta que eles começam. Quem dizem que eu sou por aí? Porque os fariseus saem dizendo muitas coisas ao meu respeito. Os saduceus saem dizendo muitas coisas ao meu respeito. Mas para vocês, quem eu sou? E Pedro então dá essa confissão maravilhosa que não vem dele. De tal maneira que Jesus diz, bem-aventurado és tu, porque meu Pai te deu essa revelação acerca de mim, de quem eu sou. Perceba como isso está conectado, certo? O problema dos falsos ensinos é que distorcem a imagem de Jesus. Como eu disse, para os testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus. Isso distorce a imagem dele. Isso tem um problema muitíssimo. Muitíssimo. A única maneira, caminhando para o fim, de nós não sermos enganados por doutrinas estranhas, é nós estarmos alicerçados na palavra de Deus. Só tem uma maneira. Como é que eu vou descobrir quando algo é um falso ensino? Como é que eu vou descobrir que alguém está acrescentando? Como é que eu vou descobrir que alguém está subtraindo? É se eu tiver acesso, se eu estiver bem alicerçado na palavra de Deus, para fazermos aquilo que João nos ensina a fazer. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, coloca aí. Olha o que João nos ensina. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, olha o que João diz. Nós precisamos provar o espírito. Mas como é que eu provo os espíritos?
é de comer. Não. É exatamente provando pelo teste das Escrituras. É assim que você vai conseguir descobrir as falsas doutrinas da verdadeira. Nós precisamos adquirir o hábito saudável dos bereanos. Você lembra dos bereanos? Atos capítulo 17. Coloca aí. Eu ia citar, não, mas coloca aí. Atos capítulo 17. Acho que é o verso 10. Coloca aí. Olha o que diz o texto. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus e começaram a expor as Escrituras. Versículo 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. É isso que precisamos fazer. Ter essa capacidade de manejar bem a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de maneira que a pessoa vai falando alguma coisa e a gente vai conferindo para ver se é assim mesmo. Para ver se ele não está acrescentando ou para ver se ele não está subtraindo. A gente está conferindo isso. Porque se a gente não tiver a capacidade disso, nós vamos cair naquilo que as Escrituras dizem, que nós seremos levados por todo e qualquer vento de doutrina. É isso que a Bíblia diz, seremos levados por qualquer vento de doutrina. Olha como isso é bonito. Ah, eu quero. Aí ele vai, ó, só abraçando. Abraçou daqui, abraçou dali, abraçou dali, abraçou daqui. Quando vai ver, está uma lambança terrível na mente dele. Juntou coisas que não fazem sentido. Porque é exatamente isso. Então, a única maneira de nós não sermos enganados é se nós estivermos bem alicerçados na palavra de Deus. Então, quando Jesus disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, ele está nos advertindo, tenha cuidado. Então, o que eu devo fazer diante disso? Minha recomendação é, precisamos nos voltarmos cada vez mais para as Escrituras, para que possamos nos proteger dos ensinos que são falsas doutrinas, e ao mesmo tempo a gente está munido da palavra de Deus para poder de forma ativa combater as falsas doutrinas que pervertem o caminho das pessoas diante delas. Então, minha palavra de encorajamento aqui nesse momento final é isso. Volte-se para as Escrituras. Gaste tempo estudando a Bíblia, aprendendo. Tire da sua mente essa ideia de que doutrina não é importante. Pelo contrário, Jesus acaba de nos ensinar, mais uma vez, a importância da sã doutrina e também os prejuízos da falsa doutrina. Minha oração é que Deus nos guarde, que Deus guarde esta igreja e que nós possamos ser um farol para poder ensinar a sã doutrina para as demais pessoas. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada?